Olá meus amigos, eu sou o Léo do canal Mundo Digital e hoje a mensagem que eu venho transmitir a vocês aqui tem uma importância realmente diferenciada. Eu falo isso porque todos os temas que eu abordo no meu canal são muito importantes, mas essa mensagem desse vídeo hoje, ela tem realmente uma importância diferenciada porque ela meio que engloba todos os temas que a gente tem falado há tanto tempo, que eu tenho certeza que todos vocês têm pesquisado há muito tempo. Ela meio que conecta todos esses temas passo a passo, onde a gente, a partir dessa interação de cada um desses temas, na sequência de cada um deles, a gente consegue determinar e entender perfeitamente o caminho para onde a gente vai chegar, o caminho para onde a gente está indo, o nosso futuro, um futuro bem próximo. Tudo que a gente já tem pesquisado e observado do nosso passado, tudo que a gente tem observado e acompanhado do nosso momento atual, todos esses passos que eu vou falar nesse vídeo de hoje, eles vão ter uma ligação direta com todas essas etapas e vão mostrar para a gente exatamente o caminho aonde a gente vai chegar, tá? E desde já eu quero deixar claro que é uma notícia muito boa, é uma mensagem muito positiva e é muito importante que vocês vejam esse vídeo até o fim, porque são alguns detalhes que todos estão diretamente conectados uns aos outros e é muito importante que vocês observem passo a passo cada uma dessas etapas que eu vou falar aqui para vocês entenderem perfeitamente a conclusão que a gente vai chegar desse vídeo. Todos que já conhecem meu trabalho sabem que em momento algum, em nenhum dos meus vídeos eu fico pedindo like, fico pedindo compartilhamento, não me importo realmente com isso. Nesse vídeo hoje eu faço do fundo do meu coração esse pedido a vocês, porque está diretamente ligado à importância da mensagem que eu vou estar passando aqui para as nossas vidas, né? Para a gente poder ter um futuro melhor, ter mais esperança, ter mais prosperidade nas nossas vidas, tá? Tudo isso tem a ver diretamente com tudo que eu vou estar falando aqui. Então eu vou começar a explicar o porquê, né, de onde originou todo o motivo que eu tive para fazer esse vídeo hoje com essa mensagem tão importante. Esses dias eu fui a um aniversário de um filho de um casal de amigos que é meu afilhado. Inclusive não teve festa, não teve nada assim, né? Até pela própria situação que a gente está de quarentena. Foi apenas os pais, né? Os dois filhos, eu com a minha esposa e os avós. Na verdade a intenção era apenas mesmo fazer um bolinho, né? Cantar os parabéns para ele, tá fazendo 4 anos de idade, para não passar em branco. Então foi uma coisa muito rápida, logo em seguida de ter cantado os parabéns, os avós foram embora e nós ficamos batendo um papo até um pouco mais tarde, de onde surgiram coisas assim, alguns assuntos muito interessantes e a partir disso toda essa conversa fluiu para uma coisa muito especial, em que me deu assim uma luz mesmo, mostrando uma coisa muito importante, uma conclusão muito importante que eu cheguei nesse dia e por isso eu quero passar a vocês toda essa situação. Então como é que isso tudo começou? Devido à situação da quarentena e tal, a mãe da criança foi me mostrar as mensagens que tinham sido passadas pelos coleguinhas do meu afilhado pelo WhatsApp, por conta do aniversário, dando os parabéns e por conta de todos estarem impossibilitados de estarem lá, né? Na festinha. Então, todas as mensagens vieram, todas as crianças, se não me engano, de todas as mensagens que tinha uma que não falava de coronavírus. Todas as mensagens que foram encaminhadas a ele, todas as crianças falavam: oi Daniel, meus parabéns, a gente não está podendo encontrar por causa do coronavírus, mas se Deus quiser, quando tudo isso acabar, a gente vai poder brincar, a gente vai poder encontrar. Então vinha uma outra criança e falava: oi Daniel, por causa da pandemia a gente não está podendo encontrar, mas se Deus quiser, isso uma hora vai terminar e a gente vai poder estar junto de novo. Enfim, uma série de mensagens, um monte de mensagens, todas as crianças falavam da pandemia ou do coronavírus. Então logo que ela terminou de mostrar essas mensagens, né, a primeira coisa que me chamou muita atenção e que na mesma hora eu fui e comentei com todos eles,
foi sobre isso, né? Eu pensei, virei e falei assim, caramba, como é que deve estar a cabeça dessas crianças, né? Crianças de mais ou menos 4 anos, todas falando disso. Então, eu fiquei imaginando como que deve estar, né, a cabecinha de cada um deles, os sentimentos deles em relação a isso. E aí nós começamos, e foi a partir daí que começou o assunto a fluir. Nós começamos a conversar sobre essa questão, de todos eles falando quando isso vai parar, se realmente vai parar, né? Talvez coisas que poderiam vir pela frente, as mudanças radicais no mundo, né? Começamos a falar da parte da economia e tal, e aí que foi interessante que na mesma hora que a gente estava conversando sobre esses assuntos, um de nós, que eu não lembro quem, comentou, falou, já parou para imaginar a quantidade de pessoas que vão ficar desempregadas, né, por conta de grandes empresas que estão quebrando ou que não estão tendo condição de manter os funcionários e tal, que tristeza e tal. E aí, eu ouvindo, né, a pessoa falar isso, eu comecei começou a vir na minha cabeça uma palestra que eu tinha assistido há pouco tempo atrás, uma palestra sobre espiritualidade, sobre o momento atual, falando justamente da importância desse momento para uma série de coisas positivas que virão pela frente. E aí eu comecei a me conectar com essa questão da tristeza, do sofrimento, do que ela estava falando, e comecei a pensar, falei assim, mas como que isso vai ser tão positivo para frente dentro do que eu tinha compreendido dessa palestra, e é o que eu acredito, sendo que a gente realmente está observando todo esse colapso, toda essa, não só na parte da tristeza, né, de tudo que a gente tem visto acontecer, como nessa situação financeira. E eu comecei a pensar naquilo, e aí começou a vir aquelas intuições mesmo, né? Aquela coisa que vem que a gente não sabe de onde, aliás, a gente sabe perfeitamente de onde, e que foi fazendo toda a conexão com aquele nosso assunto. E eu lembrando dessa palestra, eu lembro que teve uma parte muito interessante que me chamou muita atenção, que foi exatamente uma pergunta sobre a questão financeira, e o palestrante foi e comentou, falando que o seguinte, ele falando, a gente vai realmente, né, passar por um momento muito difícil, muito turbulento, mas a espiritualidade maior diz para nós que nós vamos chegar num momento onde tudo isso vai ser resolvido e todas as pessoas vão se realizar muito mais assim profundamente nas suas vidas em relação a trabalho, e vão até ganhar muito melhor, ter muito mais prosperidade financeira e em todos os aspectos do que hoje em dia. Inclusive foi comentado uma coisa que me chamou também muita atenção, que é o seguinte, sobre proporções de valores que a gente nunca ouviu falar, como por exemplo quadrilhão. Então é interessante que, se a gente for observar, as nossas gerações foram conhecendo os valores, né, os nomes ligados à parte financeira aos poucos, né, o milhão, o bilhão. A nossa geração agora viu pela primeira vez o status de trilhão, e agora a gente entraria no status de começar a presenciar valores que vão alcançar coisas muito além disso. Então, quando eu comecei a pensar nessa questão, e ao mesmo tempo ela falando, né, que tristeza, todo mundo perdendo emprego, eu comecei a me conectar com uma conclusão, assim, que é o objetivo principal desse vídeo e que é muito interessante passar. Se tem uma coisa, pessoal, que é muito concreta da gente ter mesmo guardado dentro dos nossos corações, tudo isso que a gente está passando tem uma finalidade, sim, muito positiva, apesar da gente não conseguir, ou da maioria não conseguir enxergar isso nesse momento. Tem sim uma finalidade muito positiva, que é uma finalidade de uma transformação profunda, né? Como eu sempre falo, nós estamos numa mudança de era, nós estamos num processo de transição, e nós estamos tendo que deixar para trás apegos materiais, apegos ao ego e uma característica de predominância do mal, indo em direção a uma era de regeneração, a era chamada Era do Espírito, né? Uma era onde predomina o bem
e predomina os valores morais corretos que o ser humano deve ter, a sua integridade, o amor ao próximo, o ser humano ter atitudes nobres, ter ações realmente que têm valor. Então, nesse processo, tudo isso está misturado, tudo isso está acontecendo, e essa questão que a gente está vivendo agora, da quarentena e toda essa situação, é exatamente para acelerar esse processo, para acelerar essa mudança, e infelizmente, às vezes, a maioria das pessoas não consegue entender e nem enxergar muito bem isso, porque acha que as coisas são rápidas. Por mais que esse processo está acelerado, e eu falo muito disso, esse tipo de coisa, ela não acontece rapidamente, né? A gente precisa de ter paciência, a gente precisa de respeitar o tempo. Então, tem um lado muito positivo, que é a gente estar no final dessa transição, a gente está bem próximo dessa transição, porque essa fase de provas e expiações, essa fase de predominância do mal, do materialismo e tudo, essa fase já começou há muitos séculos atrás. Então nós já passamos pelos piores momentos dela, sem dúvida alguma. E agora a gente está se aproximando dessa etapa mais iluminada, né? Essa etapa de mais luz, de importância realmente pelo lado da espiritualidade, né? Pelo lado dos valores reais que um ser humano tem que ter na vida. Então isso não é de uma hora para outra, isso é um processo lento, mas ao mesmo tempo é muito importante então a gente entender essa conexão, que é o que eu estava falando da conexão desses temas. O que com certeza vai acontecer? Toda essa prosperidade que já está sendo esperada, ela provavelmente, né, e eu digo provavelmente, mas no meu coração eu tenho certeza disso, ela virá exatamente por todas essas pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis agora, principalmente em relação à parte econômica, essas pessoas que estão desempregadas e tal, porque o que vai acontecer? Cada uma dessas pessoas vai começar a procurar os seus próprios caminhos, vai procurar a encontrar as suas verdadeiras missões espirituais aqui na Terra através do trabalho onde ela vai elaborar com o seu dom, com as suas habilidades, com o seu amor. Então, além delas encontrarem o trabalho perfeito para a vida delas, a gente sabe que quando encontram essa conexão, tudo vem de volta, né? A famosa lei da ação e reação. Você emana esse sentimento puro e verdadeiro e você recebe de volta. Então nada melhor do que você realmente trocar um trabalho que você normalmente é um empregado ou faz ele de forma forçada, né, totalmente insatisfeito, aquela obrigação mesmo, e às vezes ainda ganha muito mal, na grande maioria das vezes, por um trabalho independente só seu ou com algumas pessoas próximas. Né, lógico que a questão do grupo, né, ajuda muito em todos os aspectos, e trocar, né, esse tipo de função que você faz hoje, que às vezes, que na grande maioria dos casos é uma coisa que não agrada a ninguém, não traz felicidade para a vida de ninguém, por um trabalho seu, uma coisa onde você vai desenvolver com seu amor, o que você realmente sempre buscou, você vai encontrar. Então esse é um caminho que esse tipo de situação que a gente está vivendo agora forçadamente vai fazer, né? A gente entender que todas as pessoas que estão sendo demitidas, estão desempregadas, estão sofrendo pra caramba nesse momento, essas pessoas vão com certeza encontrar os seus caminhos e elas vão ser muito mais prósperas e elas vão receber como retorno uma prosperidade financeira também muito além do que são as expectativas de qualquer pessoa hoje. Por isso que a espiritualidade maior passa para a gente essa certeza. Tenham fé, tenham esperança e tenham força nesse momento que nós estamos agora, porque ele vai trazer para nós coisas muito positivas, realizações extraordinárias, pessoais, de muita prosperidade mesmo para cada ser humano, porque eles vão encontrar suas verdadeiras missões espirituais aqui nesse planeta, e todas essas coisas extremamente positivas vão vir desse momento negativo agora. Isso é muito importante, a gente ter atenção e ter também paciência, né, de saber que isso não é de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo essa situação que a gente está acontecendo agora, esse momento que está acontecendo agora, justamente para acelerar essas transformações
E é muito importante deixar claro que em muitas civilizações passadas que viveram essas mesmas transições, esses momentos vieram de forma muito mais crítica, com muito mais dor, com problemas muito mais sérios do que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma fase dolorosa, sim, mas ainda muito mais leve do que grandes catástrofes, principalmente naturais, que poderiam literalmente assolar a humanidade para provocar tudo isso de uma forma muito mais radical, com muito mais dor para todos nós. E a gente sabe que é muito importante essa questão do desencarne, né, da tristeza que as pessoas ficam vendo, de ver as pessoas que estão morrendo, principalmente os velhinhos. É muito importante a gente observar isso de uma forma natural, como separação espiritual, separação e renovação espiritual, como eu já até falei num outro vídeo. Isso é natural, isso é cíclico. Ninguém morre. A gente está cansado de saber que ninguém morre. Nós somos energia, nós somos espíritos. Quando a gente sai daqui, a gente continua a nossa caminhada em vários outros planos, em vários outros locais. E o que está acontecendo agora é exatamente essa separação. Todas as pessoas que estão saindo daqui, já está programado para isso acontecer. Elas estão indo cada um dentro da sua frequência, da sua vibração, dentro das suas ações, de tudo que elas semearam nas suas vidas e agora elas estão colhendo. Elas estão indo para vários lugares diferentes, para lugares de níveis mais elevados do que a Terra vai ficar, e algumas, infelizmente, para lugares um pouco mais primitivos, onde elas vão ter que recomeçar, onde elas vão receber uma nova chance, mas isso é uma coisa totalmente natural. Então a gente não tem que ter essa tristeza, esse desespero com isso, não, porque isso é um processo natural da evolução espiritual. E uma coisa que é muito importante e a gente tem que ficar muito atento: tudo que vai acontecer para o nosso futuro depende de uma série de ações nossas e depende da nossa vibração e da frequência que a gente estabelece, tanto na parte individual quanto na coletividade, como espíritos, como energia. Então, uma coisa que extremamente particular e que eu quero pedir muito mesmo a ajuda de vocês para isso. Nós precisamos ter uma ação coletiva de combate a esse mal, esse grande mal que está instalado na nossa mídia. Vocês sabem, eu não vou ficar citando o nome aqui de qual empresa, de quais os canais, né, ou de basicamente qual o canal que eu quero destacar, mas eu não tenho dúvida que todos vocês sabem como eles estão a serviço do mal. Enquanto a gente consegue enxergar e precisa de enxergar uma série de ações, uma série de coisas extremamente positivas que estão acontecendo durante esse período da quarentena, nós estamos vendo um resgate, né, do nosso planeta, uma melhora do nosso planeta em relação à poluição, em relação à natureza, nos nossos mares, nos nossos rios. A gente está vendo a reação dos animais, dos seres humanos em relação à caridade, ao amor ao próximo, ao sentimento mais puro, à interiorização, as pessoas ficando muito mais tempo com a sua família, os pais com seus filhos. Olha a quantidade de coisa boa, só que você liga a televisão, os jornais começam mostrando caixões, mostrando covas, mostrando containers onde estão colocando corpos. Pelo amor de Deus, gente, vamos nos antenar para isso e vamos combater esse tipo de coisa, porque a única coisa que isso faz é trazer a nossa vibração lá para baixo. Isso é trazer literalmente a frequência do medo, da tristeza, do pavor para todo mundo. Isso é péssimo para a nossa elevação espiritual. Isso é péssimo para esse caminhar que nós estamos buscando e trilhando, esse caminhar, esse futuro tão especial que a gente está para receber. Isso vai de contra a toda a intenção divina. Então vamos ter um olhar mais atento para isso e vamos tentar. A gente tem uma força que a gente não tem ideia. Vamos começar a fazer igual eu tenho feito aqui em casa. Eu gosto de ver televisão também, às vezes estou vendo algumas coisas, gosto muito de ver filmes e tal. Começa esse tipo de situação, principalmente nos jornais, né? Nos noticiários. Eu estou desligando a televisão e acho que todo mundo tinha que fazer o mesmo, porque isso vai refletir diretamente no que eles ganham, no que eles recebem
de positivo só para eles, né? Porque para todo mundo isso é extremamente negativo. E como eu digo, infelizmente eles estão a serviço do mal, eles estão fazendo o serviço contrário aos trabalhadores da luz, que somos todos nós que estamos aqui procurando e tentando passar uns para os outros coisas boas e tentando e conseguindo enxergar que realmente isso é o que está acontecendo. São essas coisas boas e extremamente positivas que estão acontecendo e que a gente tem que reconhecer e enxergar. E não essa negatividade 24 horas por dia jogada em cima da gente. Eles em momento algum falam praticamente de quem está sendo curado. Entendeu? É só desgraça, é só coisa para colocar a gente, ó, lá embaixo. E esse tipo de vibração, esse tipo de energia, tudo que a gente não precisa nesse momento e não pode ter. Então vamos ficar atentos a isso, vamos combater esse tipo de coisa de acordo com os instrumentos que nós temos, com as possibilidades que nós temos de simplesmente desligar, por exemplo, a televisão. Isso vai refletir diretamente no ibope dessas emissoras e eu espero que uma hora eles enxerguem o mal que eles estão fazendo e eles comecem a mudança. Nós estamos na fase que todo mundo precisa de despertar. Nós estamos na fase do despertar de consciência. E isso vai acontecer em todas as pessoas. Muitos de nós aí já estamos nesse processo há muito tempo. Muitos já estavam bastante tempo antes. E muitos estão começando agora e alguns ainda vão começar. Então é muito importante que a gente consiga detectar que esse problema que a gente está vivendo agora é exatamente para a gente obter esse processo de transformação tão especial e a gente chegar nesse futuro, nessa caminhada onde a gente vai encontrar esse futuro tão especial, tão próspero, onde inclusive todas as pessoas, né, quero deixar esse destaque aqui, todas as pessoas que hoje estão sofrendo muito com isso, e principalmente as pessoas que estão desempregadas, que estão passando muitas dificuldades financeiras, saibam que vocês vão encontrar caminhos muito melhores para a vida de vocês. Vocês vão encontrar trabalho e um trabalho que vocês vão poder fazer com amor, com motivação e vão através disso trazer para a vida de vocês muita prosperidade em todos os aspectos, prosperidade financeira, prosperidade em relação à verdadeira felicidade, vão encontrar o verdadeiro amor nas suas ações, na realização do seu trabalho e em tudo mais que envolve a vida de cada um de nós. Pensem numa coisa, nós temos várias eras e nós viemos desde os mundos mais primitivos e ainda vamos para caminhos muito superiores, que são os mundos perfeitos, os mundos conhecidos como mundos celestiais. Então são várias etapas. Eu estou até preparando um vídeo para o meu canal onde eu quero falar mais detalhadamente, explicar um pouquinho mais sobre essas eras, né, sobre todos esses momentos de transição, mas aproveitando a oportunidade aqui para falar um pouquinho também, que se vocês forem parar para pensar, né, os mundos primitivos, como era, né, que coisa realmente sinistra que era, né, os seres vivendo praticamente dentro de cavernas, descobrindo coisas sempre com muita dor, com muita dificuldade, praticamente aquela vivência na base de instinto puro, né, meio que como animais. Então você vê até começar a ter um primeiro momento ali de despertar ou de ter uma pequena consciência de algumas coisas, até os próprios espíritos dessas épocas quando desencarnavam, né? Os seres dessas épocas quando desencarnavam, os espíritos ficavam perdidos ali, circulando pelos próprios ambientes ou ficavam próximos aos seus entes queridos, porque não conseguiam nem ter entendimento do que estava acontecendo realmente nesses momentos. Aí a gente vem e vai iniciando todo um processo onde entra a era de provas e expiações, que é uma era onde que infelizmente predomina a maldade, predomina o apego, né, ao materialismo, ao ego, tudo isso que a gente já está vivendo nas nossas vidas aí de séculos para trás. E graças a Deus agora nós estamos no momento final dessa era, onde que a gente já está tendo um despertar de consciência, que é o que mais chama atenção para esse momento final.
né? Temos ainda muitas coisas para melhorar, muitas coisas para mudar, mas é tudo, como eu falei, é lento, não é de uma hora para outra, mas é muito bom a gente saber que a gente está pelo menos no final dessa era de provas e expiações, e estamos entrando, indo a caminho, e se Deus quiser, dentro de alguns anos, estaremos pelo menos iniciando as primeiras transformações para a entrada na era da regeneração e era do Espírito. Então, como o próprio nome diz, o que nós precisamos para estar nessa era? Nos regenerar. E isso nada mais é do que nos transformar, né? Sermos pessoas melhores, sermos espíritos mais elevados, termos valores verdadeiros nas nossas vidas, ajudar ao próximo, amar o próximo, desapegar de uma série de porcarias e bobagens que a gente toda a vida achou que tinham valor, que tinham importância para as nossas vidas, e agora a gente já está vendo que não tem menor importância. Então, graças a Deus, a gente, apesar de ainda demorar, a gente já está fazendo essas primeiras mudanças e vamos cada vez caminhar de uma forma mais rápida para isso. Então, pessoal, esse momento que a gente está vivendo agora, ele serve exatamente para isso, ele serve para trazer esse chacoalhão na gente, né, para a gente realmente botar a nossa cabeça em ordem, né, a gente poder alinhar nossos pensamentos, né, e realmente começar a trazer para as nossas vidas essa grande mudança que é extremamente necessária para a gente poder chegar na tão esperada era da regeneração, na era da luz, na era do Espírito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.